A mulher idosa de 90 anos desmaiou ao comer a comida feita pela namorada do neto, deixando seu filho desolado. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Aos 90 anos, Dona Marilda era uma mulher bastante popular e respeitada em sua cidade. Todos tinham grande admiração por ela, pois além de milionária, ela fazia o bem a todos. A maioria das boas ações de Dona Marilda eram sigilosas, pois para ela o bem podia ser feito em segredo. Ela apoiava orfanatos, asilos de idosos, casas de recuperação, hospitais, abrigos de animaizinhos e muito mais. Mas Dona Marilda nem sempre foi assim, ela já foi uma mulher egoísta e rancorosa, além de prepotente e arrogante na juventude. Quando era jovem, Marilda era muito mimada pelos seus pais. Por ser filha única, ela tinha o mundo aos seus pés. Na sua imensa mansão, ela tinha inúmeros empregados para cuidarem do seu bem-estar. Uma das funcionárias da casa tinha um filho, que se chamava Guilherme. Guilherme tinha a idade da jovem Marilda, 19 anos. Porém ele não suportava a garota, pois ela adorava rebaixar a mãe dele com insultos, além de menosprezar a todos que trabalhavam ali na casa. Certa vez, Marilda viu Olga, a mãe de Guilherme, arrumando a cozinha. Como Marilda estava entediada, ela decidiu insultar a pobre mulher rindo de duas roupas e de seu aspecto. O sangue de Guilherme ferveu ao ver aquilo, e ele quis defender sua mãe, mas Olga o repreendeu com o olhar. Mas Marilda viu e disse: "Quem você pensa que é, seu verme, para me olhar com estes olhos petulantes? Ponha-se no seu lugar, pois sou sua patroa e aqui todos devem obedecer a mim." Guilherme se calou não pelo que Marilda disse, mas por pedido de sua mãe. A vida de Guilherme e Olga era difícil, e aquele emprego lhe dava tudo o que eles precisavam. E com o salário de sua mãe, ela podia pagar os estudos de Guilherme para que ele não precisasse passar por coisas assim na vida. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Guilherme foi mandado para outra cidade por sua pobre mãe, para que ele estudasse direito, que era o sonho dele. Olga pagou tudo para seu amado filho, e ele se formou como advogado. Os anos passaram, e Marilda continuava ofendendo os empregados de seus pais, pois para ela aquilo era uma verdadeira diversão. Mas é como dizem, o castigo um dia vem. Os pais de Marilda, que sempre foram boas pessoas, sofreram um golpe de seus sócios, e ficaram sem dinheiro para manter sua mansão, funcionários e luxos. Então eles tiveram que vender tudo, para pagar a todos. Porém, Olga era apegada à família de Marilda e decidiu por conta própria ajudar a família, pois ela sentia que tinha um débito de gratidão a eles. O tempo foi passando e os pais de Marilda morreram. Aquilo foi um verdadeiro choque para a linda jovem moça. Mas Olga decidiu ajudar a pobre menina que não era mais rica a se cuidar na vida. Ela ensinou como fazer bolos, doces, salgados e comidas em geral para Marilda, além de lhe dar um teto. De longe Guilherme sabia o que estava acontecendo, mas ele estava focado em sua pós-graduação e trabalho e sua mãe lhe proibia de voltar para casa, pois ela queria que ele focasse em sua carreira. Com muito contragosto, Guilherme obedeceu a sua mãe, que já estava velhinha. Enquanto morava com Dona Olga, Marilda se tornou uma cozinheira melhor do que sua mestra, e decidiu abrir um pequeno negócio de doces para elas. Marilda tinha Olga como uma verdadeira mãe, que apesar de Marilda ter lhe humilhado por toda a sua adolescência, ela lhe deu a mãe em momentos difíceis de sua vida. O pequeno empreendimento de Marilda deu certo, e ambas estavam ganhando um bom dinheiro com seu trabalho. Contudo, um dia, Olga adoeceu. Ela já estava ficando velhinha, e Marilda ficou ao seu lado cuidando dela. Marilda então decidiu que Guilherme devia saber o que estava acontecendo com Olga, mas a mãe do rapaz não queria perturbar seu filho com isso, mas Marilda não aceitou isso e ligou para ele. Alô? Guilherme, aqui é Marilda. Olá Marilda, sei quem você é, pois me lembro bem de você. Guilherme não tinha boas lembranças de Marilda. E para ele, ela ainda era mimada, arrogante e prepotente. Guilherme,
Sei que você deve imaginar que sou aquela garota mimada de antes, mas eu mudei muito, e o assunto de minha ligação não sou eu, é sobre sua mãe. Disse Marilda com a voz firme e séria. As pernas de Guilherme congelaram naquele momento. O que minha mãe tem, não importa, pois vou pegar o primeiro ônibus para ir. Não demorou nem 2 dias e Guilherme já estava de volta à sua cidade natal. Ele sabia de tudo que tinha acontecido com Marilda, ele tinha pena dela, mas não imaginava como ela havia mudado tanto, mas ele descobriu. Assim que chegou na casa de sua mãe, Marilda foi quem abriu a porta. A jovem mulher não era mais a menina arrogante e chata do passado, ela era uma mulher com um olhar angelical e muito educada. Neste exato momento o coração dos 2 jovens bateu mais forte quando se viram. No entanto, o foco era Olga naquele momento. Guilherme foi ver sua amada mãe. Mãe, eu voltei. Olga, sem muitas forças devido à sua idade e problemas de saúde, abraçou seu filho e disse, como você é teimoso. Mas mãe, eu tinha que voltar para cuidar de você. Sei que Marilda está lhe tratando super bem, mas eu também tenho de estar ao seu lado. Do lado de fora da porta, Marilda ouvia sem querer a conversa, pois era uma casa simples e sem muitos luxos, mas que tinha tudo o que era necessário para cuidar bem de Olga. Filho, Marilda e seus pais foram uns anjos na minha vida. O jeito de ser dela mudou muito. Hoje em dia ela é uma mulher doce e gentil, além de cuidadosa e carinhosa. Ainda por cima ela se mostrou ser uma grande empreendedora na área de doces. Temos uma pequena lanchonete que faz muito sucesso, e em breve, eu tenho certeza de que ela ficará muito rica. Guilherme ficou feliz em saber de tudo que Marilda fez por sua mãe, aquilo era inacreditável. Como uma garota riquinha e mimada se tornou uma mulher tão gentil como aquela? Ao sair do quarto de sua mãe, Guilherme e Marilda conversaram muito. Os 2 começaram a se dar bem, diferentemente do passado que os 2 pareciam cães e gatos. Dona Olga via o olhar brilhante dos 2, e ela se sentia satisfeita com a trama do destino para os 2. Com o tempo a mãe de Guilherme faleceu, a tristeza inundou o coração de Marilda e Guilherme, que encontraram conforto um no outro. O tempo passou mais ainda, e como Guilherme era um advogado renomado, ele conseguiu reaver toda a fortuna dos pais de Marilda, e provou que tudo aquilo havia sido um golpe dos sócios dos pais dela. Marilda, contudo, estava fazendo um grande sucesso com os seus restaurantes, o que era apenas uma pequena lanchonete se tornou uma rede gigantesca de restaurantes de luxo. Marilda e Guilherme decidiram se casar, mas infelizmente Marilda era infértil, e isso deixou o casal desolado. Mas não era o fim do mundo, pois eles podiam adotar. E foi exatamente isso que eles fizeram. O casal já estava com 40 anos, ambos. E eles queriam sentir a sensação de serem pais. Eles então foram a um orfanato e viram um garotinho que estava isolado de todos, seu nome era Gabriel. A diretora do orfanato disse que mesmo sendo tão jovem, a sua história já era muito conturbada, pois ele passou por coisas muito ruins com seus pais biológicos, e a polícia prendeu os 2. Sem ter mais parentes ele foi parar naquele orfanato, e ele não se permite fazer amizades, apenas fica sozinho sentado na janela vendo o tempo passar. Podemos nos aproximar e falar com ele? Perguntou Marilda. A diretora disse que não tinha problema algum. Olá, meu querido, como vai? Meu nome é Marilda e este é meu marido Guilherme. Você se chama Gabriel, não é? O olhar de Gabriel era triste, vazio e solitário. O garotinho demonstrava se sentir sozinho, mas balançou com a cabeça em concordância. A diretora do orfanato permitia que o casal levasse Gabriel para sua casa nos fins de semana, para que ele se acostumar com eles. Com o tempo ele foi adotado, mas ele tinha péssimas lembranças dos pais, e ele nunca dizia para Marilda ou Guilherme as coisas ruins que seus pais fizeram com ele. Os seus novos pais respeitavam isso, e deixaram a critério de Gabriel se sentir à vontade para falar um dia, se quisesse.
Quando Gabriel fez 25 anos, ele se formou em Direito, não por pressão de seu pai Guilherme, mas porque queria seguir a carreira do pai. Tanto Marilda como Guilherme ficaram orgulhosos de seu filho, pois ele poderia assumir os negócios deles, quando eles partissem. Gabriel odiava quando eles falavam deste jeito. Por favor, mãe, não fale deste jeito, pois no dia que eu perder vocês eu serei a pessoa mais triste deste mundo. Graças a vocês eu tenho uma vida normal, amigos e uma namorada que me ama. Vocês dois são tudo para mim. Infelizmente, filho, esta é a realidade da vida, somos como um sopro aqui, mas estaremos ao seu lado sempre, quando o inevitável acontecer. Disse Guilherme a seu filho. Mesmo assim, Gabriel não gostava destes assuntos. Guilherme tinha um escritório de advocacia bem reconhecido por todos. Vários advogados trabalhavam para ele. E Guilherme queria muito que um dia Gabriel assumisse tudo aquilo, mas Gabriel era contra, pois havia outros lá no escritório que eram escolhas melhores do que ele. Gabriel se tornou um homem simples, humilde e sem um pingo de pretensão ao cargo de presidente do escritório de seu pai. Ele até achava que um outro advogado, chamado Donato, seria uma escolha melhor para o cargo. Mas seu pai discordava. Donato às vezes colocava os pés pelas mãos, mas era um bom trabalhador. Certa vez Donato estava tomando um café e observando pela janela ele pensou que poderia ser melhor do que Gabriel para o cargo de presidente do escritório. O que Gabriel tem que eu não tenho, eu sou um dos melhores daqui, errar todo mundo erra, mas dar a presidência da empresa só porque ele é o filho do chefe é algo tão injusto. Donato deixava claro que não gostava de Gabriel, todos sabiam disso, mas ninguém ligava, pois Donato era quase que insignificante. Com o passar dos anos, para a alegria de Guilherme e de Marilda, Gabriel se casou com Luana, sua namorada, e os dois tiveram um lindo filho, que chamaram de Cristiano. Cristiano era a alegria de todos, seus avós o estragam com tantos mimos, foi então que Marilda lembrou do erro que seus pais cometeram com ela, lhe trataram como uma princesa. Então ela decidiu ser uma avó legal, mas rígida se fosse preciso. Gabriel adorava como sua mãe era cuidadosa com seu filho, mesmo sem ser de seu sangue. Certa vez, enquanto trabalhava, Gabriel recebeu uma triste notícia: o carro de seu velho pai perdeu o controle e bateu com tudo em uma árvore. Infelizmente Guilherme não resistiu. A família ficou desolada. Marilda ficou extremamente mal com este acontecimento e demorou um pouco até que ela se recuperasse deste incidente tão cruel em sua vida. Com o tempo, Marilda se reergueu, ela se dedicou a ajudar seu filho quando ele precisasse cuidando de seu netinho, mas outra fatalidade aconteceu na vida deles. Gabriel e Luana estavam voltando de um evento, para buscar o pequeno Cristiano na casa da avó, e outro carro bateu no carro deles. Gabriel e Luana foram hospitalizados, mas Luana não resistiu, vindo a óbito. O luto parecia interminável para Gabriel, o sonho que ele vivia parecia ter se tornado um terrível pesadelo. Isso fez com que Gabriel se tornasse mais recluso e solitário. Ele dedicava sua vida ao escritório de advocacia de seu falecido pai. Donato era basicamente seu braço direito em tudo, e eles se tornaram grandes amigos. Os anos passaram, Marilda era uma avó prestativa e cuidadosa na criação de seu neto Cristiano. Ele cresceu e se tornou um homem de bem. Começou a namorar uma linda jovem chamada Laura. Marilda adorava Laura, pois além de ser um amor de pessoa, tinha o nome de sua falecida mãe. Laura gostava de cozinhar, e aprendia muito com Marilda, do mesmo modo que a mãe de seu falecido marido, Olga, lhe ensinava. Laura vinha de uma família bastante pobre, e isso incomodava Gabriel, pois para ele, Laura era uma oportunista. Mas Marilda discordava disso e achava Laura a mulher perfeita para Cristiano. Com opiniões diferentes, Marilda e Gabriel tiveram uma discussão muito feia. Gabriel saiu com ódio da casa da mãe. Laura se sentia muito culpada com isso, mas Marilda acalmava dizendo que ela não tinha culpa de absolutamente nada. Assim que chegou em sua casa, Gabriel ficou com muita raiva e gritava alto:
aquela oportunista não vai ter um centavo de minha família. Ela pode estar enganando meu filho e minha mãe, mas não me engana. No dia seguinte, um carro luxuoso parou na porta da casa de Laura. A casa bem simples e humilde, o muro estava descascando, o portão era de ferro e estava quebrado. A tinta das paredes no lado de fora estava velha e indefinida. Uma porta de madeira fechava a entrada da casa. Laura estava com sua mãe bem idosa do lado de dentro e ouviu alguém bater no portão. Quando ela foi ver quem era, se surpreendeu, pois era Gabriel. "Posso entrar para que conversemos amigavelmente?" perguntou Gabriel. Laura não viu motivos para não deixar seu futuro sogro entrar em sua casa. Assim que entrou na casa de Laura, Gabriel teve uma memória de sua infância. Ele lembrou como era a vida com seus pais, e como ele desejava, a qualquer custo, ir embora dali. Laura perguntou se Gabriel estava bem, e ele disse que sim. "Peço desculpas pelo meu descontrole ontem. A vida de minha família foi muito conturbada devido a graves acontecimentos. Minha mãe e meu falecido pai passaram por muitas coisas. Eu perdi minha esposa ainda jovem, e tive que criar Cristiano com a ajuda de minha mãe. Ela está velhinha, mas sofreu demais na vida, e eu também. Tudo que eu desejo é que meu filho seja feliz, e eu sou capaz de tudo pela felicidade dele." Gabriel começou a conversa com lágrimas nos olhos. Cristiano já havia dito para Laura que seu pai era um homem gentil e trabalhador, então Laura sentiu que o descontrole dele era para proteger seu filho de alguém interesseiro. "Embora eu more em uma casa simples e seja bem pobre, eu posso lhe garantir que sou honesta e dou um duro danado para cuidar de minha mãe e de mim", disse Laura a Gabriel. Gabriel olhou para o quarto, que ficava ao lado da sala, e viu a mãe de Laura deitada na cama. "Sua mãe está doente?" "Sim, ela está em um estado muito crítico. Os médicos me disseram que ela precisa de uma cirurgia urgente, mas é tudo muito caro, e eu não tenho como custear isso. Já faço algumas campanhas na internet para conseguir fundos para a cirurgia dela, mas não é fácil. Pois hoje em dia tudo parece um golpe, e as pessoas ficam desconfiadas em ajudar ou apoiar o próximo. Além de desconfiarem da índole das pessoas." Gabriel baixou a cabeça pensativo sobre as palavras de Laura. Aquela jovem também estava passando por coisas terríveis em sua vida. Então Gabriel perguntou: "Quanto você precisa para a cirurgia de sua mãe?" Laura disse o valor, e Gabriel ficou assustado com a quantia, mas passou uma mensagem para seu escritório de advocacia para verificarem a veracidade daquela informação. Em poucos minutos, sem que Laura percebesse, ele soube que tudo o que ela falava era verdade. Então Gabriel disse para a jovem: "Vamos fazer o seguinte, Laura, eu vou te dar algumas opções. A primeira é: eu ajudo sua mãe com a cirurgia, dou um bom dinheiro para vocês, pois vão precisar de tratamento e acompanhamento profissional após ela se operar, mas você some da vida de meu filho para sempre. A segunda opção é: eu não me meto em nada e você tem sua vida feliz, entre aspas, com meu filho, mas com riscos de sua mãe não resistir e partir. Sou eu quem cuido de todo o patrimônio da família, mesmo que minha mãe quisesse ajudar, eu não permitiria. Poderia até haver um trâmite judicial, mas demoraria bastante tempo. Provavelmente eu interditaria minha mãe devido à idade, mas sua mãe como ficaria? E então, o que você decide? Vou lhe dar um tempo para pensar no assunto. Este é o meu telefone." Gabriel foi embora da casa de Laura com a certeza de que ela aceitaria em breve sua proposta. Assim que ele foi embora, a mãe de Laura chamou sua filha para conversar. "Eu ouvi tudo, filha. Este homem quer proteger a família dele de qualquer um. Ele não se importa que a mãe dele ou o filho fiquem zangados com ele. Mas eu vou lhe dizer para que não aceite isso, eu a proíbo de aceitar. Já estou velha e cansada. E tudo que eu desejo é que você siga a sua vida em paz, meu anjo." Laura não conseguia raciocinar direito,
pois se ela aceitasse a proposta de Gabriel, ela salvaria sua mãe, mas perderia o grande amor de sua vida. Então, de repente, o telefone de Laura tocou, e ela sorriu em gratidão. Mãe, conseguimos sua cirurgia e eu não terei que aceitar nada daquele homem horroroso. O que aconteceu é que as campanhas de arrecadação de dinheiro para a cirurgia da mãe de Laura haviam alcançado seus objetivos. Assim ela poderia operar a sua mãe. Os dias se passaram e Gabriel ficou pensativo em por qual motivo Laura não lhe telefonou. Então a oportunista acha que vai ganhar mais dinheiro se ela se casar com meu filho. Pensou Gabriel com ódio. Meses depois, Gabriel soube pelo seu filho, Cristiano, que a mãe de Laura havia sido operada. Cristiano explicou tudo ao seu pai. Pai, a propósito, Laura me contou a proposta que você fez a ela. Você tentou subornar a mulher que amo para que ela operasse a mãe dela? Você usou algo tão sujo e baixo assim. Olha, não precisa mais me chamar de filho. Não quero mais olhar na sua cara nunca mais. Assim que Cristiano saiu do escritório do pai, Gabriel ficou furioso e quebrou tudo que tinha à sua frente. Quando Donato, o empregado do escritório chegou, ele ficou abismado com a cena que viu. Gabriel, o que você fez? O que está acontecendo com você? O tempo passou, e Cristiano perdoou seu pai, mas Laura tinha o pé atrás com seu sogro. Laura visitava frequentemente a casa de Dona Marilda, as duas sempre se davam bem. Laura fazia questão de estar uma parte do dia com ela. E Laura sempre cozinhava para Dona Marilda, para que ela provasse seus pratos saborosos. Laura, minha querida, por que você não trabalha para mim? Posso transformar você em uma verdadeira chefe de cozinha, e de quebra você poderá administrar meus restaurantes. Meu filho Gabriel não tem talento para a cozinha, ele entende apenas dos negócios do escritório de advocacia do pai. O que você me diz? Perguntou Dona Marilda. Melhor não, Dona Marilda, prefiro seguir minha vida do zero, pois as pessoas falariam muito mal de mim e teriam bastante assunto para inventarem mentiras ao meu respeito. Disse Laura idosa. O tempo passou um pouco mais, e tudo parecia estar em paz na família. Até que Dona Marilda propôs a Laura que fizesse um jantar para a família e convidados. O plano de Marilda era mostrar a Gabriel a capacidade de Laura, e assim, várias pessoas conheceriam a futura esposa de seu neto. Cristiano concordou com muita alegria, mas Laura não queria, porém aceitou. Laura preparou pratos deliciosos para o grande jantar. Gabriel estava com sua mãe na biblioteca, conversando amigavelmente. Dona Marilda aconselhava seu filho que Laura era uma boa pessoa e pediu para que ele parasse com a implicância com ela. Gabriel aceitou parar de desconfiar da moça gradativamente. Durante a elegante festa houve uma falha no sistema de eletricidade, e as luzes se apagaram por uns 5 minutos, mas logo depois tudo voltou ao normal. Então o jantar foi servido, e todos estavam à mesa. Laura havia feito um prato especial para Dona Marilda, o seu favorito, uma lasanha de berinjela com queijo parmesão e molho de tomate caseiro. Marilda ficou extremamente feliz pelo tratamento de Laura. Gabriel, que havia se comprometido com sua mãe, realmente mostrou que estava tudo bem entre ele e Laura. Todos comeram um maravilhoso banquete preparado por Laura. Dona Marilda então se levantou da mesa. Mesmo com 90 anos, ela era uma mulher firme e forte. Sua saúde era impecável. Bom, meus caros amigos, quero apresentar formalmente a futura esposa de meu neto, Laura. Eu gostaria de saber de todos o que acharam do nosso banquete? Perguntou Dona Marilda com um sorriso radiante. Os convidados elogiaram e disseram que tudo estava divinamente perfeito. Marilda ficou feliz em ouvir aquilo, então ela levantou sua taça para fazer um brinde a Laura. Quero brindar a Laura, que preparou este maravilhoso jantar e que trouxe tanta alegria para nossa família. Assim que Dona Marilda levantou sua taça, ela começou a cambalear.
sua taça caiu de sua mão, se quebrando totalmente no chão. Gabriel ficou gelado e muito preocupado, correndo em direção à sua mãe. Mas Marilda estava fria e pálida, embora ainda respirasse e tivesse pulso. Mãe? Gabriel gritou, segurando-a nos braços. Fiquem calmos, chamem uma ambulância. Laura ficou perplexa com o ocorrido e imediatamente pegou seu telefone, ligando para a emergência. Alô, preciso de uma ambulância urgente. A avó do meu noivo desmaiou e não sei o que fazer. Por favor, venha rápido. Ela disse, sua voz tremendo. Enquanto aguardavam a chegada da ambulância, Gabriel tentou reanimar Dona Marilda, mas ela continuava inconsciente. Os convidados ao redor murmuravam preocupados, alguns oferecendo ajuda e outros apenas observando a cena com os olhos arregalados. Cristiano, que estava no jardim conversando com alguns amigos, entrou correndo ao ouvir os gritos. Ele encontrou a sala em completo tumulto, com Gabriel ajoelhado ao lado de Dona Marilda e Laura segurando o telefone, pálida de medo. O que aconteceu? Cristiano perguntou, e sua voz estava cheia de pânico. Eu não sei, ela estava bem e de repente desmaiou. Respondeu Gabriel, com sua voz falhando. A ambulância chegou rapidamente, e os paramédicos entraram correndo, verificando os sinais vitais de Dona Marilda e colocando-a em uma maca. Laura e Gabriel seguiram a ambulância até o hospital, enquanto Cristiano ficava para trás, tentando organizar a casa e acalmar os convidados. No hospital, os médicos levaram Dona Marilda para a sala de emergência, deixando Gabriel e Laura na sala de espera, ansiosos por notícias. Laura estava visivelmente abalada, e Gabriel, embora tentasse manter a calma, não conseguia esconder a preocupação. Gabriel, eu não sei o que aconteceu. Eu preparei tudo com muito cuidado. Disse Laura, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é sua culpa, Laura. Vamos esperar os médicos, eles vão nos dizer o que aconteceu. Gabriel tentou confortá-la, embora sua mente estivesse cheia de dúvidas e temores. Na verdade, Gabriel estava desconfiado de que Laura tinha colocado algo na comida de sua mãe. Talvez ela seja realmente uma oportunista cruel. Se ela se casar com meu filho, então ela teria parte de toda a fortuna da família. Pensou Gabriel. Os minutos pareciam horas enquanto esperavam. Finalmente, o médico saiu da sala de emergência, com uma expressão séria no rosto. Vocês são os familiares de Dona Marilda? Disse ele. Somos nós. Como ela está? Perguntou Gabriel, levantando-se rapidamente com lágrimas nos olhos. Dona Marilda está estável agora, mas precisamos fazer mais exames para determinar a causa do desmaio. Explicou o médico. Posso vê-la? Perguntou Laura, com a voz embargada. Claro, mas apenas por alguns minutos. Respondeu o médico. Gabriel e Laura entraram na sala onde Dona Marilda estava deitada, cercada por máquinas que monitoravam seus sinais vitais. Ela parecia frágil e muito diferente da mulher forte que eles conheciam. Mãe, estamos aqui. Disse Gabriel, segurando a mão dela. Laura ficou ao lado de Gabriel, sentindo um nó no estômago. Ela não conseguia entender o que poderia ter causado o desmaio. Será que havia algo na comida? Será que ela cometeu algum erro? Os médicos continuaram fazendo testes, e Gabriel e Laura voltaram para a sala de espera, onde Cristiano já havia chegado após organizar a casa. Eles se sentaram juntos, tentando encontrar algum consolo no apoio mútuo, enquanto aguardavam mais informações sobre a saúde de Dona Marilda. Os três estavam sentados na sala de espera do hospital, tentando se apoiar mutuamente enquanto aguardavam notícias de Dona Marilda. O ambiente estava carregado de tensão e preocupação. O médico finalmente apareceu, sua expressão grave, mas profissional.
Gabriel, Cristiano, Laura. Fizemos alguns exames preliminares em Dona Marilda. Ela está estável, mas precisamos investigar mais para determinar a causa do desmaio, disse o Dr. Almeida. Ela vai ficar bem, doutor? Perguntou Gabriel, a voz cheia de ansiedade. Acreditamos que sim, mas precisamos ser cautelosos. Encontramos traços de uma substância incomum em seu organismo, respondeu o médico. Laura ficou pálida ao ouvir isso, e Gabriel e Cristiano trocaram olhares preocupados. Substância? Que tipo de substância? Perguntou Cristiano. Ainda estamos analisando, mas parece ser algo ingerido. Precisamos investigar mais a fundo, explicou o Dr. Almeida. Gabriel, Cristiano e Laura ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Laura, com a voz trêmula, foi a primeira a falar. Eu não entendo. Preparei a comida com muito cuidado. Como isso pode ter acontecido? Disse ela, visivelmente abalada. Vamos descobrir, disse Gabriel, tentando confortá-la. Os três voltaram para a casa de Dona Marilda, determinados a encontrar respostas. Assim que chegaram na casa de Dona Marilda, eles encontraram Carlos, o detetive, que já estava lá, começando sua investigação. Ele foi acionado pelo próprio Gabriel, que desconfiou que algo estava muito errado em toda esta situação. O detetive Carlos reuniu todos na sala de estar. Precisamos reconstituir os eventos da noite. Cada detalhe importa, disse Carlos com um olhar sério. Laura começou a descrever o preparo da refeição, detalhando cada ingrediente e cada passo do processo. Gabriel e Cristiano ouviram atentamente, tentando lembrar de qualquer coisa que pudesse ajudar. Carlos fez perguntas específicas sobre o momento da falha elétrica e sobre quem estava presente na cozinha durante aquele tempo. Quando as luzes se apagaram, onde você estava, Laura? Perguntou Carlos. Eu estava na despensa, pegando mais pratos. Fiquei lá por alguns minutos até as luzes voltarem, respondeu ela. Alguém mais estava na cozinha? Perguntou Carlos. Eu não vi ninguém. Quando voltei, tudo parecia normal, disse Laura, ainda confusa. Carlos continuou a investigar, falando com os empregados e analisando as câmeras de segurança. Ele também conversou com os médicos para entender melhor sobre a substância encontrada no organismo de Dona Marilda. Depois de alguns dias de intensa investigação, Carlos convocou todos para uma reunião. Ele parecia ter descoberto algo importante. A substância encontrada na comida de Dona Marilda foi deliberadamente colocada lá. E a falha elétrica foi uma distração para que isso pudesse ser feito sem que ninguém percebesse. Começou Carlos. Quem faria algo assim? Perguntou Laura, chocada. Alguém que conhecia bem a casa e os hábitos de todos. Alguém que tinha acesso fácil à cozinha e à caixa de fusíveis. Respondeu Carlos, olhando diretamente para Gabriel e Cristiano. Gabriel franziu a testa, confuso. Você está insinuando que foi um dos nossos empregados? Não. Estou dizendo que foi alguém mais próximo, disse Carlos com um olhar extremamente sério. Precisamos considerar todas as possibilidades, incluindo os membros da família. A acusação velada fez o ambiente ficar ainda mais tenso. Cristiano defendeu Laura, mas Carlos insistiu que todos eram suspeitos até que a verdade fosse descoberta. Laura, já nervosa, começou a se sentir mais pressionada. Eu juro que não fiz nada. Dona Marilda é boa e gentil comigo. Além de ser uma pessoa sem igual, disse Laura, as lágrimas começando a rolar. Precisamos de provas, não de juras. Respondeu Carlos, de maneira firme, mas gentil.
Gabriel e Cristiano estavam divididos entre a confiança na família e a necessidade de descobrir a verdade. Carlos continuou a investigar, focando em quem poderia se beneficiar do mal-estar de Dona Marilda. Finalmente, uma nova revelação surgiu. Um dos empregados lembrou de ter visto alguém perto da caixa de fusíveis no dia do jantar. Carlos convocou essa pessoa para um interrogatório. Durante a conversa, ficou claro que essa pessoa sabia mais do que estava admitindo. Pressionado, ele finalmente confessou que havia manipulado a caixa de fusíveis, mas negou qualquer envolvimento na comida de Dona Marilda. Eu só queria causar uma pequena confusão para ganhar tempo e pegar alguns documentos importantes. Admitiu ele. Mas por que a comida? Quem mais poderia querer fazer mal a Dona Marilda? Insistiu Carlos. A investigação se aprofundou, revelando segredos enterrados e motivações obscuras. Cada membro da família passou a ser examinado mais de perto. Gabriel começou a perceber que as ações dessa pessoa poderiam estar mascarando algo ainda mais sinistro. Isso pode não estar ligado diretamente a um único ato. Precisamos olhar para todos os aspectos, disse Gabriel, filho de Marilda, a Carlos, decidido a não deixar pedra sobre pedra. Os médicos finalmente identificaram a substância como um composto raro, algo que não era fácil de encontrar ou usar sem conhecimento específico. Isso apontava para alguém com acesso e entendimento. A tensão na família aumentava a cada dia, e a revelação final estava cada vez mais próxima. Todos, exceto Cristiano, começaram a suspeitar de Laura, especialmente depois que algumas mensagens suspeitas foram encontradas em seu telefone. Isso só pode ser um terrível pesadelo. Eu não fiz nada disso, disse Laura. Mesmo assim, Laura foi levada para a delegacia para ser interrogada formalmente. Gabriel estava lá, olhando-a através do vidro, dividido entre a desconfiança e a lealdade familiar. Eu não fiz isso, Gabriel. Eu não faria mal a ninguém, especialmente a sua mãe, disse Laura, com uma expressão de desespero genuíno. Gabriel queria acreditar nela, mas as evidências estavam se acumulando contra ela. Cristiano estava ao lado de Laura, insistindo em sua inocência. Pai, ela não faria isso. Nós a conhecemos, disse Cristiano, tentando convencer Gabriel, e a si mesmo. No hospital, Dona Marilda, apesar de fraca, também não acreditava na culpa de Laura e pediu ajuda ao detetive Carlos para continuar investigando todos, incluindo Donato. A investigação continuou com intensidade renovada. Carlos estava determinado a deixar nenhuma pedra sobre pedra para descobrir quem havia tentado prejudicar Dona Marilda. Enquanto isso, a tensão na família só aumentava. Laura permanecia como principal suspeita, apesar das tentativas de Cristiano de provar sua inocência. Carlos revisitou a casa de Dona Marilda, focando na cozinha e na caixa de fusíveis. Ele também examinou as mensagens suspeitas encontradas no telefone de Laura, tentando encontrar qualquer ligação entre ela e a substância descoberta nos exames médicos. Durante uma de suas visitas, Carlos notou algo que havia sido negligenciado anteriormente. Havia marcas de pegadas perto da caixa de fusíveis que não pertenciam a nenhum dos empregados da casa. Ele coletou amostras e as enviou para análise. Enquanto esperavam os resultados das pegadas, Carlos decidiu interrogar novamente todos que estiveram presentes no jantar. Durante essas entrevistas, uma nova pista surgiu. Um dos convidados, um velho amigo de Gabriel, mencionou ter visto Donato perto da cozinha durante a falha elétrica. Carlos imediatamente se concentrou em Donato. Ele sabia que Donato tinha motivos para querer causar problemas para a família, especialmente depois de descobrir que Gabriel pretendia promover outro advogado em vez dele. Donato foi convocado para um interrogatório formal. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento além de manipular a caixa de fusíveis, mas Carlos não estava convencido.
Com a pressão aumentando e as evidências se acumulando, Donato finalmente começou a ceder. Eu não fiz isso sozinho, confessou Donato, com a voz trêmula. Carlos estreitou os olhos. Quem estava com você? Donato olhou ao redor nervosamente antes de responder. Gabriel me pediu para criar a distração. Ele disse que precisava resolver algumas questões pessoais. A confissão de Donato foi um choque. Gabriel, o filho amado de Dona Marilda, estava envolvido? Carlos precisava de mais provas antes de confrontar Gabriel diretamente. Ele continuou a investigar, analisando os registros financeiros e telefônicos de Gabriel. Durante essa investigação, Carlos descobriu que Gabriel estava enfrentando uma crise financeira severa. Ele havia contraído dívidas enormes e estava desesperado para encontrar uma solução rápida. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Carlos decidiu confrontar Gabriel com as novas evidências. Ele o chamou para um encontro na casa de Dona Marilda, onde ele e Cristiano estavam discutindo os próximos passos. Gabriel, precisamos conversar, disse Carlos, com um tom sério. Gabriel franziu a testa, mas concordou em falar com o detetive. Eles se sentaram na biblioteca da casa, um lugar repleto de memórias familiares. Encontramos provas que ligam você diretamente ao incidente com sua mãe. Começou Carlos, sem rodeios. Gabriel tentou manter a calma, mas era evidente que estava nervoso. Do que você está falando? Donato confessou que você pediu para ele criar a distração durante o jantar. Sabemos sobre suas dívidas e que estava desesperado, disse Carlos, observando atentamente a reação de Gabriel. Gabriel suspirou profundamente, e então, finalmente, cedeu. Está certo. Eu pedi a Donato para criar a distração, mas eu nunca quis machucar minha mãe. Só precisava de tempo para acessar alguns documentos e resolver meus problemas financeiros. Carlos continuou a pressionar. E a substância na comida de Dona Marilda? Como explica isso? Gabriel balançou a cabeça. Eu não sei nada sobre isso. Juro. Nunca faria mal à minha mãe. Só queria resolver minhas dívidas sem que ninguém soubesse. Carlos fez uma pausa, refletindo sobre as palavras de Gabriel. Ele parecia sincero sobre não querer machucar Dona Marilda, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. Nesse momento, os resultados das pegadas chegaram. As pegadas perto da caixa de fusíveis pertenciam a Gabriel, confirmando sua presença lá. No entanto, não havia evidências diretas de que ele tivesse manipulado a comida. Carlos decidiu continuar investigando outras possíveis conexões. Ele revisitou as mensagens suspeitas no telefone de Laura e descobriu uma comunicação encriptada que não havia sido decifrada antes. Ao analisar mais profundamente, ele encontrou uma conversa entre Donato e um contato desconhecido, discutindo um plano que coincidia com o dia do jantar. Carlos, agora armado com essa nova informação, voltou a interrogar Donato. Sob intensa pressão, Donato finalmente revelou a verdade. Eu não estava sozinho. Gabriel pediu a distração, mas foi o filho dele, Cristiano, quem colocou a substância na comida. Ele queria incriminar Laura para se livrar dela e herdar a fortuna da avó sem obstáculos. Confessou Donato, e logo depois ele daria conta de seu próprio pai. A revelação foi devastadora. Cristiano, o neto aparentemente leal, estava por trás de tudo? Carlos precisava de provas concretas antes de confrontar Cristiano. Ele reuniu todas as evidências e decidiu confrontar Cristiano diretamente na presença de Gabriel e Laura. A reunião foi tensa, com todos os envolvidos ansiosos por respostas. Cristiano, temos provas de que você estava envolvido no incidente com sua avó. Donato confessou tudo, disse Carlos, olhando diretamente para ele. Cristiano ficou em choque,
Mas depois de um momento, a verdade começou a aparecer em seus olhos. Ele sabia que estava encurralado. Eu fiz isso. Eu não aguentava mais. Eu apenas usei Laura para conquistar meus objetivos. Queria me livrar dela, fazendo ela ser acusada, acabar com a raça de minha avó e com o tempo daria fim ao meu pai inútil e problemático, então eu iria garantir a herança. Confessou Cristiano, a voz cheia de ressentimento. Gabriel e Laura ficaram atordoados. Gabriel sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao perceber que seu próprio filho havia tramado contra a família. Como você pôde, Cristiano? Sua avó te ama. Disse Gabriel, a voz embargada. Dona Marilda, mesmo fraca, pediu para ver Cristiano. Quando ele entrou no quarto, ela olhou para ele com uma tristeza profunda. Eu nunca imaginei que você seria capaz de algo assim. Disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Cristiano foi preso, e a família começou a lidar com as consequências do que havia acontecido. Gabriel e Laura, embora abalados, decidiram seguir em frente, apoiando Dona Marilda em sua recuperação. A verdade finalmente veio à tona, e a família, apesar das feridas, começou a se curar. A rede de restaurantes de Dona Marilda continuou a prosperar, agora com Laura à frente, trazendo novas ideias e renovando o negócio. Com Cristiano preso e em tratamento, Gabriel começou a perceber a grande mulher que a jovem Laura era. E começou a ter uma proximidade maior com ela. Dona Marilda observava esta movimentação, e em segredo ela ficava muito feliz em ver seu filho, Gabriel e Laura começarem a se apaixonar. Mesmo com todo o mal que Cristiano fez, a paz e o amor retornaram à família. Laura e Gabriel se casaram, tiveram 3 filhos. A diferença de idade entre eles era sempre tema de fofoca nos jornais e em sites de fofocas, mas eles não se importam. Dona Marilda viveu feliz com sua amada família ajudando a cuidar de seus netinhos. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir,